Espera aí, vou compartilhar minha tela para ficar mais fácil. Isso. Vamos lá. Então, deixa eu minimizar aqui. Isso. Show. Então, hoje nós vamos falar sobre os capítulos 9, capítulo 10 da nossa apostila, a apostila Profissão de Cuidador, hoje, 24 de março de 2021. Na aula passada, a gente viu, né, sobre questões legais, não legais no sentido de questões relacionadas à lei, né, a legislação, sobre a importância de algumas leis específicas para algumas populações. Principalmente, a gente focou em idosos, né, crianças e adolescentes e pessoas com deficiência, mas a gente também viu outras leis ou conversou sobre outras legislações que são voltadas, né, ou direitos, voltados para todo e qualquer ser humano, no caso, os direitos humanos. Então, você se lembra? No final da aula, a gente viu sobre os direitos humanos, aí significa, na prática, que todo e qualquer ser humano, independentemente de raça, cor, condição financeira, país, né, ou seja, nacionalidade, religião, profissão, independentemente, todas essas questões, todo e qualquer ser humano merece ou tem o direito de ter acesso, né, ou garantia à vida, alimentação, moradia. Então, esses são os direitos humanos, como a gente viu no finalzinho da aula passada. Entretanto, a aula foi focada principalmente em três populações: os idosos, né, as crianças e os adolescentes e os deficientes. Quanto aos idosos, a gente conversou que existe um Estatuto do Idoso, e esse estatuto é um fruto de um encontro, digamos, de uma reunião, onde pessoas importantes de várias áreas, principalmente, né, assistência social, saúde e direitos mesmo, essas pessoas se encontraram e fizeram ali uma reunião, e a pauta era: quais são os direitos, quais são os itens que a gente precisa considerar para que o idoso tenha acesso a uma vida digna? O que a população, nós, de forma geral, precisamos olhar, considerar na nossa atuação para que o idoso tenha uma vida com qualidade de vida, tenha uma vida digna, né? Não, ou seja, não esteja, por exemplo, exposto a riscos. E aí, essa reunião, essas pessoas, esses órgãos e pessoas físicas, encontraram alguns elementos e pontos principais, e aí, então, disso tudo surgiu o Estatuto do Idoso. São 118 artigos, se não me falha a memória, obviamente falando de temas diversos, e é dividido em áreas. Então, saúde. Então, quanto à saúde, o que é saúde para o idoso? Como garantir saúde ao idoso? Então, o que é moradia, né? Qual que é a importância da educação? Qual que é a importância do lazer, da cultura? Por que um transporte para o idoso? Vamos priorizar, dar preferência para o idoso quanto ao transporte, quanto ao atendimento na saúde, enfim. Então, vários itens foram selecionados, e aí esse estatuto vem falando sobre cada um desses itens, como a gente viu na aula passada. Depois, a gente falou sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem exatamente a mesma ideia do Estatuto do Idoso, só que, obviamente, a população aqui já é diferente. Não estamos mais falando de idosos. É Estatuto da Criança, né, e do Adolescente. Então, como é que a gente vai conseguir garantir uma vida digna, com qualidade, bem-estar de saúde, psicológico, emocional, social, para uma criança? E para um adolescente? Como a gente faz isso? E aí esse estatuto vem traçando, vem mostrando o norte, uma direção para a gente. E aí eu até disse, inclusive, que esse Estatuto da Criança e do Adolescente tem digamos, um fiscal, um agente, né? E que agente é esse, professor? O Conselho Tutelar, lembra? A gente conversou bastante sobre o Conselho Tutelar, e que lógico, é uma instituição, né? Uma pessoa jurídica, mas que tem como objetivo garantir que esse estatuto aconteça
e aconteça da melhor forma possível, sempre protegendo a criança e o adolescente. Mas eu fiz uma ressalva importante, mostrando que aqui, né, nesse Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente abrevia por ECA, E de Estatuto, C de Criança, A de Adolescente, ECA. Então, a gente também viu que o ECA destaca que as crianças e os adolescentes também têm deveres, ok? Então, sim, tem direitos, obviamente, né? São seres humanos, também tem direitos, mas também tem deveres, e aí a gente conversou. E depois a gente olhou para as pessoas com deficiência, a gente disse, inclusive, que não há, e que essa expressão portadores de deficiência é uma expressão ultrapassada. Então, quem usa esse termo, infelizmente, está desatualizado, e não é um termo muito legal, porque ele passa uma impressão negativa, como, né, se formos para a palavra, portar é segurar algo. Você, um indivíduo estava portando uma arma. Quando um ladrão entra em uma loja, por exemplo, vai fazer um assalto, está segurando uma arma para levar o dinheiro, sei lá, para assaltar a pessoa, enfim. Quando a gente fala de pessoas, as pessoas não portam a deficiência. Elas não escolhem segurar ou não, ter ou não uma deficiência. Elas nasceram assim, muitas vezes, ou adquiriram essa deficiência por conta de algum acidente ou alguma doença ao longo da vida. De um jeito ou de outro, elas não portam, ok? Por isso que esse termo portadores de necessidades especiais, a gente não fala mais assim, a gente fala deficientes simplesmente. E aí você pode usar o deficiente visual, lembra que a pessoa que tem deficiência visual é aquela pessoa que tem um comprometimento da visão, por isso deficiência visual, tá? Não enxerga tão bem, enxerga, tem 10, 15, 20% ainda da visão preservada, ok? A gente também pode chamar uma pessoa de deficiente auditivo, e aí esse deficiente auditivo é a pessoa que não escuta, que tem dificuldade de escutar. Então, deficiente físico, obviamente, uma pessoa que tem alguma deficiência física que limita ou que até mesmo que incapacita, tá, aí as suas atividades diárias. E tem o deficiente intelectual, que está voltado para uma pessoa que tem algum tipo de comprometimento, né, onde a pessoa não tem as faculdades mentais preservadas ou tão bem preservadas, e aí a gente também chama essa pessoa de deficiente, ok? Então não tem essa história de portadores de necessidades especiais. Não, deficiente, ok? E essas leis que a gente conversou, voltadas para a pessoa com deficiência, priorizam uma questão muito importante. Sim, tem a questão do trabalho, mas lidam também com a questão da acessibilidade. Lembra que eu falei? O que é acessibilidade? É garantir acesso a um espaço público. Então, todo e qualquer indivíduo, sendo ou não deficiente, consegue usufruir de um espaço com segurança, com conforto e de forma eficiente. Esse foi um resumo da aula passada, eu gravei, coloquei no YouTube, depois, se você sentir necessidade, você pode voltar lá e ver, está disponível para você 24 horas, tá bom? Então, e aí, a gente vai conversar hoje, nessa parte inicial, sobre a equipe multidisciplinar. Você vai entender o que é essa equipe, quem é essa equipe e quais são os elementos que necessariamente precisam ser considerados, tá? Porque para que uma equipe funcione bem, essa equipe precisa estar amarrada, né? Amarrada no sentido de tudo precisa acontecer do jeito certo, na intensidade certa, e aí que vocês vão ver que essa equipe é formada por pessoas, tá? Por profissionais. Cada profissional precisa desempenhar a sua função, o seu papel, de um jeito, desempenhar com brilhantismo, com ética, com comprometimento, respeito, empatia, enfim, e aí outras virtudes que a gente conversa no decorrer da aula. A gente também vai ver sobre ética e moral. O que é ética, o que é moral? Lógico, não é uma aula de direito, né? Mas são informações simples só para a gente entender a diferença entre esses dois termos e aplicar a ética na nossa conduta profissional. Então, você, na casa do seu paciente,
né, na casa da família do paciente, você precisa ser ética. Você precisa agir de forma ética, ok? E aí você vai entender o que é isso. E a gente vai fechar a aula falando sobre a comunicação e sobre alguns fatores que podem interferir nessa comunicação e quais são os prejuízos, os efeitos negativos dessa interferência, tá? Desses fatores. Então, você tem que comunicar certinho, mas quando há alguma falha de comunicação, o que isso gera? Por que é importante olharmos para a comunicação? Enfim, esses itens todos a gente vai conversar na aula de hoje. Bom, eu já deixei um spoiler aqui, tá? Mas esse slide não fala tudo. Então, você pode até se basear aqui, mas não fala tudo. Alguém conseguiria me ajudar? Dizer para mim, por favor? Pode ser por áudio, se eu não ouvir você, eu leio, tá? E você pode escrever no chat, por gentileza. Eu vou estar atento aqui. Alguém conseguiria me ajudar dizendo o que é essa equipe multidisciplinar? Qual que é a ideia? O que é isso? Tem uma colinha aqui na sua tela. Mas não é só isso aí, não. O que vocês acham que é equipe multidisciplinar? Lu, eu aqui não... Vamos uma de cada vez. Quem foi que levantou a mão? Vai, uma de cada vez, por favor. Lucas, Oi. é quando tem vários profissionais de diferentes funções trabalhando em prol para ajudar o paciente. Nutricionista, fisioterapeuta, terapia ocupacional, fonoaudióloga, vários profissionais com diferentes funções, mas com a mesma intenção de ajudar o paciente. Ótimo, legal. Obrigado, Jane. Show. Valeu. Já vou comentar, mas é isso aí, você está certíssimo. Obrigado. Quem que ia falar mesmo? É a Luciene. Ô, Luciene. Eu lembro que uma equipe... Boa noite. Uma equipe assim multifuncional é aquele que não cumpre só a sua tarefa, né? Também. Que vai além do que precisa ser realizado, vai além do que precisa ser feito, né? Você não fazer somente o que você precisa ali fazer, você identificar o paciente, você além de fazer a sua função ali, eu acho que você pode fazer um pouquinho mais. Certo. Né? Com amor, né? Com dedicação, buscando fazer além daquele paciente que ele necessita no dia a dia, né? Entendi. Certo. Obrigado. Show. É isso aí. Jane e Luciene, é isso aí. Muito bom. Quem mais? Obrigado, viu, Luciene? Obrigado, Luciene. Obrigado, Jane. Quem mais? Alguém ia falar? Parece que eu ouvi 3 vozes naquela hora. Tem o chat aqui também. Deixa eu ver. Bom, deixa eu ir para o chat. Olha, alguém falou assim, Michele falou. Ô, Michele, boa noite. Eu penso que cada um ajuda com uma determinada função. Exatamente. Joselene, trabalhar em equipe. Exatamente. Gláucia. Boa noite, Joselene. Boa noite, Gláucia. Boa noite, todo mundo. Boa noite, meninas. A Gláucia falou assim, penso que é um grupo de pessoas com várias disciplinas, como físio, enfermeiro, cuidador. Isso mesmo. Show. Cláudia. Ô, Cláudia, tudo bem? Eu acho que tem que ter um bom relacionamento. Com certeza tem que ter. Isso mesmo. Era eu, a Gláucia. Boa noite, show. Beleza, é isso aí, galera. É uma equipe que anda diante do mesmo propósito, né? Isso, caminha para a mesma direção. Se um tiver desalinhado, desalinha todos os outros também, né? Com certeza. Estrutura todos os outros. Perfeito. Então é isso. Eu agradeço todo mundo que falou. Essa é exatamente a proposta de uma equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar é formada... Vamos aqui, deixa eu pintar para você. Vamos lá. Ó, disciplinar é uma palavra dividida em 2 partes. Vou pintar de 2 cores para você entender. Opa, aqui. Ó, multidisciplinar. Muitos. Certo? Então,
toda vez que esse pedacinho que você ouvir, multi, tem a ver com muitos, tá? Muitas ou muitos, disciplinar vem de disciplina. E a ideia aqui é que você tenha, então, em uma equipe, muitas disciplinas. E aí você vai falando, caramba, mas como assim? Uma equipe formada por muitas disciplinas, professor? E essa eu não entendi. A ideia aqui de disciplina, entendam como áreas, tá? Áreas de formação. Então, uma tradução direta seria uma equipe que é formada por muitas áreas diversas, distintas e que, obviamente, se complementam para um fim, que foi o que as meninas relataram, né? Então, a equipe disciplinar é formada por vários profissionais de áreas distintas, áreas diversas, né, variadas e tudo mais, e todos esses profissionais, nessas áreas diversas, têm um objetivo, que é contribuir para a melhora do paciente. Obviamente, cada profissão ou cada área contribui de acordo com a sua expertise. O que isso significa? Eu vou falar daqui a pouco, eu vou dar exemplos de profissionais que fazem parte dessa equipe, tá? Inclusive a gente faz, nós cuidadores. Mas qual que é a ideia? Que todos aqui contribuam com aquilo com o qual foram formados. Então, um psicólogo, obviamente, vai contribuir de um ponto de vista psicológico, ok? O médico vai contribuir de um ponto de vista, aí depende da especialidade dele, não sei. Se é um neuro, então, de acordo com questões neurológicas, né? Sempre na expertise, sempre na sua área de formação, e não só de formação, mas de atuação. Então, ó, cara, eu atuo com crianças, sei lá, que sofreram abuso. Por exemplo, eu sou um psicólogo e atuo nessa área. Então, se nós temos um paciente que foi violentado, por exemplo, eu contribuo enquanto psicólogo fazendo medidas, terapias, enfim. Então, sempre na sua área de atuação. Por quê? De atuação. Por quê, professor? Porque o médico não vai entender mais de psicologia do que um psicólogo. Por melhor que ele seja, não vai entender. O médico não entende mais de nutrição do que um nutricionista. Não entende mais de exercício físico do que um educador físico. A enfermeira não entende mais de fonoaudiologia, jeito de falar, de pronunciar as palavras e tudo mais, do que um fonoaudiólogo. Então, por isso que é importante que tenhamos diversas áreas, ou muitas disciplinas, como a gente viu o termo aí, né? Muitas disciplinas, porque todas essas disciplinas contribuem positivamente, de acordo com a sua expertise, ou seja, são especialistas, são fechados em alguma coisa. Então, de acordo com a sua expertise, essa equipe vai contribuir. E aí você imagina, né? Imagina só os benefícios, os resultados positivos que a gente tem em relação ao paciente. Você acha, o paciente tem um fonoaudiólogo, tem um nutricionista, tem um psicólogo, a enfermeira, o educador físico, tem o cuidador, enfim, aí a gente tem uma lista aqui de profissionais que eu vou falar para você. Entenderam? Então, muitas disciplinas, sim. Muitas áreas, com certeza. Muitos profissionais, é isso aí, mas cada um contribui na sua área, obviamente, todo mundo caminhando para a mesma direção, que é a melhora do paciente. Bom, vamos lá. Então, a equipe multidisciplinar é um grupo de profissionais que trabalham juntos para chegar em um objetivo final, a saber, a melhora no quadro, né, do paciente, a melhora do seu estado de saúde. Sempre que for possível, tá? Então, não achem que uma equipe multidisciplinar faz milagres. Então, muitas vezes, existem doenças terminais. E aí, infelizmente, a equipe não consegue livrar o paciente da morte. Entretanto, a equipe vai fazer sempre o melhor. Então, o médico vai contribuir da melhor forma possível dentro da medicina, para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Mas ele vai morrer? Vai morrer, sim, com certeza. Porque a doença avança, vai avançando, esse paciente em algum momento vai morrer. Mas, até que isso aconteça, né, por enquanto não aconteça, a gente vai proporcionar o melhor tratamento possível. Por isso que a nossa equipe é tão vasta e cheia de especialistas, onde cada um contribui de acordo com a sua área. Bom,
Então, em uma equipe multidisciplinar, cada profissional tem a sua função. Cada profissional tem a sua função. Isso aqui é o carro-chefe. Essa é a grande diferença de uma equipe multidisciplinar, tá? Temos várias áreas e aí cada um vai contribuir de acordo com o que manja, né? De acordo com o que entende, de acordo com o que é especialista, de acordo com a sua expertise. Bom, cada especialista vai fazer o que estiver ao seu alcance para a melhora na qualidade de vida de cada paciente. Perceberam? Qualidade de vida. Olha esse que tema importante, né? Eu tenho uma amiga que o tio dela, ela é de São Paulo, e aí estudou comigo lá onde eu me formei. E o tio dela tem um hospital para cuidados paliativos. Cuidados paliativos, normalmente é o quê, gente? Você tem uma doença terminal, ou seja, uma doença que não tem cura, e aí essa doença normalmente vai definhando a pessoa, enfim, vai destruindo, vai causando vários prejuízos na vida dessa pessoa. E aí, em algum momento, não adianta mais usar medicamentos. Então, não adianta mais, por exemplo, lutar contra um câncer. A gente vai fazer o tratamento, mas a gente já sabe que não vai funcionar. Então, tem metástase, o câncer já se alastrou por todo o corpo. E aí, em alguns casos, como já não adianta mais, e o paciente, vocês sabem, a quimioterapia e outros tratamentos para câncer, por exemplo, trazem muitos efeitos colaterais. A pessoa, né, perde cabelo, vomita demais, fica muito fraco, enfim. Vários efeitos colaterais do tratamento. O paciente sofre demais. E aí, em alguns casos, se o câncer já se alastrou, se já não tem mais saída, se a doença é terminal, o paciente pode optar por não mais fazer o tratamento. Não quero mais fazer o tratamento. Não quero mais fazer químio, não quero mais fazer rádio, não quero. E aí, nesses casos, onde o paciente opta, né, porque infelizmente não tem mais o que fazer mesmo, o que é que normalmente a equipe faz? Quais são os medicamentos que são administrados para esse paciente? Normalmente, medicamentos que diminuem ou retiram dor. Morfina, tá? Então, olha, já que a gente não consegue lidar com esse câncer, já se alastrou, quando o paciente relata dor, a gente aplica morfina. E aí, isso é cuidados paliativos. É o início dos cuidados paliativos. Agora, como o paciente já não tem mais, infelizmente, ele vai morrer mesmo, né? Não tem mais o que fazer, nós vamos, até que, né? Por enquanto ele não morre, nós vamos proporcionar o melhor cuidado possível dentro das condições. Então, em cuidados paliativos, você tem, no hospital lá do tio da minha amiga, tem vários quartos, hospital bem grande, e tem vários setores, lógico, um hospital, né? Tem para crianças, para idosos e tudo, para pacientes adultos. E aí, se vocês um dia puderem participar, eu vou ver se um dia talvez eu trago ela para comentar, vamos ver. Mas para falar com vocês sobre a experiência dela e tudo mais, vocês têm lá atividades voltadas para essas pessoas. E as atividades não têm o objetivo de curar, porque a pessoa não vai ser curada. Mas o objetivo é proporcionar qualidade de vida. Professor, como assim? Então, vai um palhaço lá. Então, tem uma área, um setor, só de crianças, e aí, de repente, vai um palhaço. Vai, sei lá, o circo, dentro, lógico, né, gente? Vai alguém fantasiado de super-homem, Spider-Man. A pessoa quer comer feijoada. Não podia comer por conta do tratamento, mas ela quis comer, então hoje a gente vai dar uma feijoada para ela. Entendem? A ideia é sempre trabalhar a qualidade de vida. Não vai ter como, a pessoa não vai melhorar, não vai curar, mas a gente vai conseguir proporcionar uma qualidade de vida, ela vai se sentir bem, se sentir feliz dentro das possibilidades. Então, é por isso que eu falo para você, entendam a equipe multidisciplinar como uma equipe que atua para o bem do paciente, sempre buscando a qualidade de vida. Se for possível curar, vamos curar. Vamos fazer de tudo para curar. Não é possível, professor. Então, a gente vai, mesmo assim, condicionar essa pessoa a um ambiente onde ela se sinta bem, se sinta, na medida do possível, feliz, realizada, satisfeita, de bem consigo mesma. Muitas vezes, em cuidados paliativos, você tem uma reconciliação
Então, a psicóloga conversa com o paciente e descobre que ele tem uma rixa com a irmã. O paciente não fala com a irmã há 30 anos. E aí a psicóloga entra em contato com a irmã, por exemplo, e aí proporciona um encontro. Então, entendam, nós vamos aqui sempre tentar melhorar a vida do paciente, não só do ponto de vista físico, mas também psicológico, social e por aí vai, tá? Então, esse é o objetivo da equipe multidisciplinar. Lógico, a gente sempre vai tentar curar, né? Esse é o nosso objetivo, mas nem sempre isso é possível. Bom, a formação dessa equipe depende. Depende da condição do paciente, depende da necessidade do paciente, depende, às vezes, de questões financeiras, depende de muita coisa. Entretanto, essa equipe pode ser composta, né? Ou seja, pode ser feita, constituída de alguns profissionais, como médico. E aí, médico, você tem áreas diversas, né? Várias especialidades. Neurologia, sei lá, geriatria, fisiatria, radiologia, ginecologia, oncologia, enfim, aí você tem, sei lá quantas especialidades, né? Psiquiatria, várias especialidades para ortopedia e por aí vai. Várias especialidades da medicina. Então, entendam o médico aqui não só como um profissional. Se a situação exigir mais de uma especialidade da medicina, provavelmente a gente vai ter 2, 3, 4, 5 médicos aqui, cada um na sua área. Cada um atuando de acordo com a sua expertise, né? De acordo com o que entende com a sua especialidade. Enfermeiro também pode fazer parte, e a enfermagem também, né? Tem várias áreas. Fisioterapeuta, lógico, também tem várias áreas. Nutricionista, terapeuta ocupacional, para quem não sabe, o terapeuta é um profissional também fantástico. A ideia desse profissional, né? Uma das ideias é você proporcionar um ambiente para o paciente, para que ele consiga, de alguma forma, se encontrar. Então, nós transformamos o ambiente para que esse paciente, agora que já não tem mais expectativa de vida, está triste, depressivo, sem esperança, agora ele vai conseguir se encontrar. Então, olha, caramba, olha, o paciente dorme, quando acorda, tem vários quadros ali no seu quarto. E aí ele se identifica com a sua casa. Aí você lembra da sua casa. Aí trouxeram um banquinho, que era o banquinho que ela usava para fazer maquiagem. Deixaram o banquinho ao lado da cama. Entendem? Então, a ideia é ocuparmos o paciente, digamos assim, com coisas boas. E aí, o terapeuta tem outras áreas também, mas a ideia é sempre essa, é proporcionar uma qualidade de vida para o paciente. Fonoaudiólogo, cuidador, e aí, educador físico e outros tantos profissionais podem ser adicionados aqui. Bom, o cuidador integra essa equipe. Talvez você está pensando, né? Professor, bom, eu vi vários profissionais, eu só não vi o cuidador. O cuidador faz parte? Faz, tá? O cuidador ou a cuidadora não estão isentos disso, certo? Não há isenção por parte desse profissional, desse trabalhador, digamos assim. Então, você, cuidadora, precisa. Por quê? Porque o cuidador tem um papel diferente do educador físico, que é diferente do enfermeiro, diferente do psicólogo, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo. Conseguem perceber a importância do cuidador também? Isso é fantástico, tá? Professor, isso acontece sempre? Olha, isso é uma pergunta difícil de responder. Não é tão simples quanto parece, tá? Indiretamente, sim. Porque o seu paciente vai passar por um médico em algum momento da vida. O médico vai estar lá no consultório dele, e aí o seu paciente vai se deslocar até o consultório, vai passar pelo consultório. Se precisar, talvez o paciente desenvolveu uma úlcera por pressão, que a gente chamava antigamente de escara. São aquelas feridas, né, que dão, por exemplo, no bumbum da pessoa, que fica muito tempo acamado. Vai precisar de um enfermeiro, muitas vezes. E aí o enfermeiro vai precisar agir. Mas não entendam essa equipe multidisciplinar como uma equipe
que todo dia está junto. Esse seria o melhor dos cenários, tá? Essa é uma atuação indireta da equipe. Isso acontece em hospitais. Tem um hospital em Américo Brasiliense, acho que eu já falei dele, é fantástico. Hospital Estadual da Américo Brasiliense. Lá você tem isso aqui, tá? No hospital, vários profissionais, todos trabalhando para o bem do paciente. Mas, na nossa prática, na nossa atuação, não necessariamente. Talvez em uma semana o seu paciente vai no nutricionista, mas ela fica lá no consultório dela. Depois, na outra semana, vai para o educador físico, vai para o fisioterapeuta. Indiretamente, cada um no seu espaço, esses profissionais contribuem para a melhora do paciente. Então, nem sempre você tem uma atuação direta. Todos os profissionais juntos. Às vezes, ficam separados nos seus consultórios, por exemplo, né? Nos seus espaços de área de atuação, mas todos contribuem direta ou indiretamente para a melhora do quadro do paciente. O que mais? Então, o cuidador integra essa equipe participando das decisões como qualquer outro profissional. Tá? No sentido de, esse qualquer outro quer dizer o quê? Tem importância. É tão importante quanto o médico. É tão fundamental quanto o enfermeiro. É essencial como o psicólogo. Entendem? Então, não há distinção, ou não deveria haver distinção, tá? Entre cuidador e outros profissionais em relação à responsabilidade ou em relação à importância. Não, todos devem ser responsáveis. Todos devem ser comprometidos. Todos devem ser éticos. Todos devem ser profissionais e por aí vai. Essa equipe também tem a função de integrar o cuidador com a equipe para a melhora do paciente. Qual que é a ideia aqui? Você, cuidadora, você, cuidador, precisa fazer parte dessa equipe e muitas vezes alguém da equipe tem que integrar você. O que é integrar? É colocar você dentro. Colocar você na equipe. Dentro do seu papel. Olha, imagine uma bolha, você está fora da bolha. Dentro da bolha tem todos os profissionais da equipe multidisciplinar e o paciente. Alguém, em algum momento, vai inserir você dentro da bolha, vai colocar você dentro desse contexto, dentro desse ambiente, vai deixar você a par do quadro do paciente, da história dele, enfim, e tudo mais, tá? Então, isso é integrar, é colocar, é fazer parte, deixar claro, ativar você, cuidadora, ativar você, cuidador, dentro de uma equipe. Para isso, nós precisamos entender um conceito, na verdade, distinguir, diferenciar dois conceitos que são importantes, obviamente, mas que a gente vai ter que aplicar um aqui para a nossa aula. A gente vai focar em um desses conceitos, mas antes eu vou diferenciá-los para você. Vou dar um significado, tá? Quais são esses conceitos, professor? Ética e moral. Normalmente as pessoas acham que ética e moral significam exatamente a mesma coisa. E se a gente não tomar cuidado, de fato, se parecem com a mesma coisa quando a gente não tem a informação ainda, tá? Mas, depois que você pega a ideia, você entende o que significa cada uma dessas coisas, fica mais fácil para você, inclusive para a sua atuação lá com o seu paciente. Bom, o que a ética faz? Quem é a ética? Primeiro eu vou mostrar para você quem é a ética, tá? A ética busca fundamentar o modo de viver. Fundamentar, pensa num prédio, numa casa. Qual que é o fundamento dessa casa? Você tem o chão e as paredes que sustentam. Entenderam? Qual que é o Se alguém perguntar para você, qual que é o fundamento da sua casa? É o chão e as paredes, pois são eles que sustentam o teto, para que senão o teto desabe em cima de mim. Tudo aqui cai. Então, o fundamento é aquilo que dá base para você, então, começar a construir. Entendem? Então, a ética busca fundamentar o seu modo de viver. Dá condições, ou seja, você vai partir daqui. Você vai lançar o seu terreno. Imagina, você tem um terreno, e aí você vai começar a construir, você tem que fazer o chão bonitinho, né? E aí depois você tem que começar a construir as paredes. Então, a ideia da ética é fundamentar esse modo de viver. Por isso, ela está relacionada à sua postura, ao seu caráter, à sua índole, ao seu comportamento, ao seu modo de ser e agir como um indivíduo
ou até mesmo como você lida com outras pessoas. Perceberam? Então, a ética está voltada para uma dimensão individual. É uma mudança de mentalidade. E essa mentalidade se expressa. Não adianta falar para você, olha, eu sou pontual, eu sou responsável, né? Então, eu sou responsável e tal, eu fico falando, e aí, de repente, acontece alguma situação e aí você percebe que eu não sou nada responsável. Lógico, gente, existem situações, mas a ética está sempre voltada, sempre pautada em atitudes. Essas atitudes concordam, expressam os seus valores. Então, se você é alguém transparente, ou fala, se você prega que é transparente, você não pode deixar de ser transparente. Opa, peraí que tem alguém com o áudio aberto aí. Espera aí que tem alguém com o áudio aberto. Aí, eu mutei. Então, entenderam? Então, ética é isso. É um comportamento, tem a ver com o seu caráter, com a sua postura, com o seu modo de ser. Deixa eu... Aí, bom. E a moral, professor? A moral é um pouco diferente. A moral tem mais a ver com o coletivo. Ética individual, lógico que vai se expressar no coletivo. Então, se eu sou alguém que tem empatia, eu vou usar a minha empatia com os alunos, sei lá, com a minha coordenadora, com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu sogro, enfim. Ok? Inicialmente, a ética é individual, porque tem a ver com o seu modo de agir, com o seu comportamento. Mas esse comportamento vai se manifestar no coletivo, tá bom? A moral não, a moral tem a ver com regras, conjunto de regras, que são regras sociais. E aí, eu vou dar um exemplo aqui, que vocês vão entender na hora. Então, por exemplo, estupro, repudiado por todo mundo, ou por grande parte da população. Por quê? Porque moralmente falando é algo errado. Caramba, nem mesmo nem bandido aceita, né? Você sabe que estuprador em cadeia morre. Os bandidos matam, né? Então, isso é moral. Não, isso é errado. Todo mundo acha isso errado. Então, moral tem a ver com o coletivo. São regras voltadas para o coletivo, tá bom? Rapidinho. Francisca, são vários profissionais trabalhando juntos, com trabalhos diferentes, mas com o mesmo propósito, a saúde do paciente. É isso aí, Francisca. Perfeito. A voz ficou muito baixa aqui, está tão baixinho. Vamos fazer suas tarefas da melhor forma possível. Isso. Melhorou? Deixa eu... Não, ficou muito baixa a voz aí. Está saindo baixinha. Assim para todo mundo? Ou vocês conseguem me ouvir? Alguém consegue me ajudar, por favor? Aqui tá ótimo. Ótimo?